gente, aqui é a Paty. Pra quem ainda não conhece, meu personagem é esse aqui, ó. Eu sou esposa do Polarity e esse é o personagem que eu uso pra jogar junto com ele, pra gente fazer instância, pra fazer GVG, o que a gente precisar. Hoje eu trouxe um vídeo que é mais voltado pra quem tá começando a jogar agora, mas também vão ter coisas que vão servir pras pessoas que já jogam há algum tempo. Eu vou falar sobre totem, depois eu vou disponibilizar uma tabelinha de cálculo. E pra ficar mais fácil de apresentar esse vídeo, eu dividi ele em alguns tópicos. Eu dividi em práticas, terra secreta, pérolas, armas, avanço de armas 3B e totem. Eu espero mesmo que vocês gostem desse vídeo, que ele seja bem útil para todo mundo. E também eu já queria agradecer o pessoal que tá sempre comentando pra gente, pedindo vídeo novo. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo tutorial, de alguma coisa que vocês precisem saber, é só falar que a gente tá fazendo, tá? Gente, também tô tentando fazer as minhas intros, eu fiz uma intro nova. Não sei se ficou legal, quero que vocês comentem, que eu tô mó insegura com isso ainda, já que eu tô aprendendo. Tô me virando, né? O Vitor Versal disse que vai fazer minha intro, mas não faz nunca, tô esperando aqui. Gente, então é isso, vamos começar o vídeo. Então, a gente vai falar primeiro sobre práticas. Pra quem ainda não sabe, prática é isso aqui, ó. E onde você consegue? Basicamente, você consegue isso fazendo CF, que é isso aí que vocês podem ver. Esse é o CF da noite, tá? Ele começa às 8h30 da noite, mas tem também o CF do dragão, que começa às 3 horas da tarde. E com os pontos que você faz no CF, você consegue trocar por prática. Vou mostrar aqui pra vocês. Você consegue trocar por uma prática nível 2. Mas pra que serve a prática final? A prática você vai usar aqui. Tem o ataque, a defesa, agilidade, sorte e a vida. Olha, vocês podem perguntar assim, mas o que eu aumento primeiro? No caso do meu personagem, do Polaris, a gente sempre aumenta a agilidade primeiro. Por que agilidade? Porque com a agilidade a gente consegue atacar antes do que as outras pessoas e consegue também dar mais dano. Depois a gente aumenta ataque, aumenta a defesa, sorte, por último sempre a gente aumenta a vida. Aqui que vocês conseguem ver os seus atributos. Quando você aumenta a prática, você aumenta aqui, ó, ataque, defesa, agilidade, sorte. O interessante é você tentar balancear um pouco o seu personagem. Tô falando primeiro das práticas, porque é uma coisa que você não vai gastar. A única coisa que você vai gastar mesmo é o seu tempo fazendo CF. Então, ao invés de você ficar indo em GVG na hora do CF, instância, gente, procura fazer o CF, é muito bom. O seu char, ele vai ficar mais forte. Não adianta também você ter só FC, no caso de quem é full gold, e não tem nada de prática, não tem def, não tem ataque, porque o seu char, ele não tem como ser um personagem forte se ele não tiver balanceado, se ele não tiver prática. Vamos falar agora de Terra Secreta. Terra Secreta, ele é importante pro CFC por duas coisas. Primeira coisa é o espírito de luta e a segunda são os potenciais. O que são os espíritos de luta? São essas bolinhas roxas aqui, ó. E pra que elas servem? Elas servem pra aumentar os seus atributos. Funciona igualzinho prática, tá? Você tem aqui, ó, seus atributos, você vai usando, vai aumentando o nível pra você ganhar seus atributos. Aqui, ó, meu próximo nível vai me dar mais 120 de ataque. Aí ele vai lá no comecinho, a mesma coisa das práticas, tá? Vai fazer a diferença aqui. Consequentemente, vai fazer a diferença também no CFC. Segunda coisa, são os potenciais. São essas pedrinhas que estão mostrando aqui na roupinha, ó. Deixa eu abrir aqui na terra pra vocês verem. Aqui, ó. São esses potenciais. Eles duram uma semana e eles dão todos os atributos, só que é aleatório. No caso desse daqui, ele te dá potencial até 30, esse até 50 e esse até 80. Eu não tô me lembrando qual é o andar que precisa passar pra abrir cada um desses, tá? Mas aí você olha no seu personagem que se você ainda não tiver aberto, ele vai mostrar. Isso daqui, gente, dá muito FC, porque às vezes você tem pouca def, você tira um potencial bom em def. Então ele vai te ajudar muito, tá? O que você precisa fazer para você pegar ele? Você precisa da moedinha de ouro da Terra Secreta. Você consegue ela passando os andares da Terra Secreta. Então, gente, tenta passar, tá? O máximo de andar que você conseguir e varre ela todos os dias. Você não gasta, assim, só gasta L cupom. L cupom você ganha fazendo as missões mesmo. Então essa é a segunda coisa que você vai gastar menos no jogo para conseguir FC. Agora vamos falar sobre pérolas. Esse pra mim é o assunto mais interessante, porque pérola é o que dá mais FC a curto prazo. E hoje em dia ele tá muito barato. Assim, ele só perde em questão de FC pra
a 3B da arma. Mas isso a gente vai chegar lá e eu vou falar sobre isso também. Qual pérola usar? Dano ou armadura? Olha, gente, na minha opinião, tá? Eu prefiro dano. Vocês podem até ver o HAL, personagens mais fortes, tá? Eles são full dano. Quando coloca full armadura, é só pra subir no HAL, mesmo ganhar umas posições e tal. Mas quando eles vão GVG, instância, todo mundo usa dano. Por quê? Você tá lá, full armadura, você vai no GVG, a pessoa ela vai bater em você, ela não vai tirar quase nada. Mas se você for bater nela, você também não tira quase nada. Em instância, então, nem se fala, né? Porque instância a gente nem morre. Então é preferível você ter o dano mesmo pra você conseguir tirar mais e se eliminar a instância em menos rodadas. E o CF também, que ele ajuda muito. Outra coisa, assim, não sei, varia de servidor pra servidor, mas a pérola hoje em dia tá muito barato. Aqui no meu servidor tá em torno de 1,5, 1,4. Então se você começar um personagem, isso é o que vai te dar mais FC. Se você não tiver condições de colocar dano 15 logo de cara, coloca pelo menos dano 13, já vai fazer bastante diferença pra você. Outra dica também, tá começando o seu personagem, tem os orifícios de baixo. Você precisa abrir isso porque você vai colocar ou dano ou armadura, vai de sua preferência, mas isso vai fazer muita diferença. Então, antes de você gastar com uma arma, procura fazer suas pérolas e colocar um VIP 6, pelo menos pra você ganhar os brocos. Você ganha também as pedras de fortalecimento pra upar a arma. Mas é legal você abrir aqui os danos de baixo, tá? Depois que a gente começou a abrir os do Polarity, melhorou muito. A gente já tá quase com um 17 aqui. Tem também as pérolas do meio aqui. Eu prefiro usar a perfurante, o ABS e o diminuir dano. Aqui no lugar do diminuir dano, você pode colocar um evita buraco. Eu não gosto do evita buraco, porque sempre que eu preciso do evita buraco, ele nunca evita buraco. Então, eu acabo usando o diminuir dano mesmo, porque pra mim, quando ele ativa, já é vantagem. Uma outra dica também, sempre que você for ficar full 15 ou full 17, deixa sempre a perfurante primeiro. Por quê? Porque a partir do level 15, a perfurante ela começa a te dar HP. Além de aumentar a chance dela ativar, ela vai te dar HP. Aqui ó, no level 17, ela já tá me dando 1500 de vida. E isso, pra quem joga muito, sabe quanto faz diferença. Bom, esse daqui é o meu set, é a minha preferência. Vamos falar agora sobre armas. Eu vou falar de armas junto com o Avanço 3B, porque já se trata praticamente do mesmo assunto, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença entre uma semi-rara pra uma rara. Aqui vocês podem ver, ó, eu tô com uma pistola, ela tem 230 de dano, ela tá mais 12 e eu tô com SFC. Eu vou trocar ela pra uma rara, tá? Trocar ela pelo tipo. Aqui, deu pra vocês verem que aumentou esse FC. Mas, gente, lembra sempre que o FC, ele aumenta de acordo com o dano do seu personagem. Não é porque aumentou isso aqui no meu personagem que vai aumentar isso no de vocês também. Mas sim, ela dá uma diferença bem interessante pra você aumentar o seu FC. Agora, vamos ver se eu colocar 3B nela, pra quanto que ela vai. Por isso que eu falei que o 3B, ele é assustador em questão de aumento de FC. Vamos colocar, ó, eu tô com 431. Vamos trocar ela pra 3B. Olha isso, gente. Quanto aumentou de FC? Aumentou 230 e poucos, né? Então, gente, o 3B, ele não é barato. Porém, ele dá um FC absurdo pro seu personagem. E também aumenta demais o seu dano. Quanto mais dano você tiver, dano base no seu personagem, mais ele vai aumentar quando você colocar o 3B, tá? O pessoal sempre pergunta, mais ou menos quanto você gastou? Eu tinha todos os vídeos no canal antigo, é que eu deletei, tá? Gente, eu deletei o canal, então eu não repostei esses vídeos, deixando a arma mais 13, mais 14, mais 15. Assim, que eu me lembre, eu gastei em torno de 200k de CPs pra deixar a arma 3B. Eu acho que vale muito a pena, tá? Você comprar uma rara também vale sim muito a pena. Se você não tiver condições, igual eu tenho o Deus Sortudo aqui, mas caso você não tenha condições de pegar o Deus Sortudo, uma Cobra Maia, coloca o 3B na sua rara, já ajuda muito, dá muito FC. E por
por último, gente, vamos falar sobre totem. Eu deixei totem por último porque é o assunto mais caro que a gente vai tratar no vídeo. Realmente, só as pessoas que querem deixar o personagem muito forte que acabam investindo em totem, porque totem é uma fortuna. Aqui vocês podem ver, meu totem ele tá ficando 29, a gente tá deixando ele devagarzinho, porque não tem condições, a gente faz os TPs e vai abrindo. Esses 3 primeiros levels, 4 na verdade, até 5, até a saúde, ele não vai te dar muito FC. O que dá mais FC mesmo é quando você abre a armadura e o dano. Aqui ó, vocês podem ver, ele já tá me dando, ele vai me dar mais 5, e a partir do level 30 mais 5, depois ele vai aumentando, tá? Aqui ó, tá dando mais 11, mais 12. Gente, isso aumenta bastante o FC, mas não só o FC, os atributos do seu personagem. Porque assim, FC não é tudo, tá? A gente precisa ter um personagem balanceado pra poder ficar mais forte, porque você não pode ser muito papel também, entendeu? Tem que ter uma def legal. E outra coisa também que eu trouxe bem legal pra vocês aqui, falando de totem, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de uma tabela de cálculo pra totem. Lá vocês conseguem ver quanto que custa cada totem de cada rodada e a rodada completa. Tem uma tabelinha lá do Excel, é um cálculo bem legal pra quem vai abrir totem, vai estar na descrição do vídeo. Eu não sei se eu deixei alguma coisa em branco, eu poderia ter falado também do patch pra vocês, do patch de 3 estrelas, do patch de 4 estrelas, mas eu não acho isso tão relevante. Mas é interessante também, tem as cartinhas também, tá? Mas não vai dar tanto FC. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu falei alguma coisa errada, vocês podem me corrigir nos comentários, tá? Mas lembrando que é sempre a minha opinião, é o que eu acho melhor pro meu personagem. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá like. Aí na sua tela tá aparecendo 2 vídeos novos pra vocês verem. Do lado direito é fusão de arma, tá? Eu fundindo 2 cabeças de boi. E do lado esquerdo é um GVG com coruja. Gente, não se esquece, se inscreve no canal. É isso então, galera. Até mais.